E está no ar para toda a internet além, mais um Zum Zum Zum. Eu sou Rodrigo Bufo e aqui comigo no estúdio do Guarulhos Web, o jornalista Ernesto Zanon. Olá, gente, tudo bem? Mais um Zum Zum no ar. Com a gente aqui também, o nosso querido amigo Diego Villani. Hoje você poupou, né? Maneirinho, maneirinho. Boa noite, Zanon. Boa noite, Rodrigo. Estou à disposição aí. E aí, gente? Tô feliz hoje, né? Sexta-feira, fiquei muito feliz. Aí não sou o único não palmeirense aqui do grupo, né? O único que pode estar feliz aqui, né? Mas Eu sabia faz já que o parte. Zanon ia começar com essa, eu até dei aquela pausinha para ele conseguir Pra ele se soltar, né? comemorar o título que o corintiano gosta, né? Não, que a gente Palmeiras não- eliminado. É, É que o nem o título Marcos que o corintiano O gosta. título do Corinthians tem dois, né? O Palmeiras não tem nenhum. Tá bom, vamos Não, lá, gente. e agora a discussão, porque isso é considerado intercontinental que vocês têm. O Mundial começa agora. Começou agora, né? Vamos ver quem vai ser o primeiro campeão Não é mundial o que agora. diz a FIFA. Mas vambora, gente. Vamos falar de Guarulhos. Vamos falar de Falar de Guarulhos. Guarulhos, vamos falar de uma coisa que até me deu uma entretecida vindo para cá para gravar, eu recebi a notícia aí que existe a possibilidade de o hospital veterinário gratuito de Guarulhos passar a ser cobrado. Você É, tá sabendo disso aí, Zanon, Diego? A gente está apurando ainda direito isso aí, porque tem uma placa na porta dos hospitais veterinários, dos dois que o Guti inaugurou no final do ano passado, né? Que era um compromisso de campanha do Guti, que ele entregou os hospitais veterinários públicos e gratuitos, né? E que a partir do dia 10 de julho eles passarão a ser cobrados, porque em comum acordo a prefeitura e o instituto que mantém chegaram a um acordo e romperam o contrato. Mas na verdade o que acontece foi o seguinte: o hospital foi entregue ano passado e desde o início desse ano a prefeitura já começou a não honrar com os pagamentos, começou a ter problemas. Tanto é assim que até o atendimento estava difícil, apesar de ser gratuito, estava com atendimento difícil. Eles tiveram que limitar porque não estavam recebendo da prefeitura. E aí, até para conseguir uma senha, tá sendo disputado bastante. E parece que agora acabou o casamento. E é muito triste, né, que sobrou para a população. Estão aumentando tanto imposto, né? Não aumenta o salário de funcionário, aumentando tanto imposto e estão E tirando vai a cobrar, né? gratuidade dos animais. É terrível isso. Aí, Diego, andando pela rua, conversando com os conhecidos, era um serviço muito elogiado, apesar de que nesse começo de ano ele teve essa restrição de número de atendimentos, ainda assim, quem era atendido sempre elogiando. Sim, sim. Como você enxerga isso aí? Não, sempre a gente escuta na rua o pessoal sempre elogiando o serviço, mas desses últimos 6 meses aí, tava deixando a desejar, acho que até por essa questão deles ter deixado de fazer pagamento, deve ser coisas bem caras para quem Porque pratica. acontece o seguinte, às vezes a pessoa nem usou o serviço, mas só de ela saber que existe o serviço gratuito disponível na cidade, a pessoa já fica mais tranquila, sabe que o dia que seu pet, seu cachorro tiver um problema, poxa, eu tenho um hospital veterinário gratuito, né? Que era uma reivindicação antiga da causa animal aqui em Guarulhos, a gente sabia disso, e o Guti fez de tudo para conseguir cumprir com isso e chegou no final do governo e entregou os dois, um no Pimentas e outro aqui no centro, né? E de repente, assim, todas as dificuldades agora acaba isso. Isso é muito ruim para a causa animal, é ruim para a população, né? E no momento que, sei lá, o que aqueles caras vão inventar. Talvez eles vão abrir um outro para dizer que eles que montaram, como é praxe nesse governo, né? Sempre falar que a coisa é deles. Eles destroem o que está pronto para fazer de novo com novo nome, nova, sei lá. Eu espero que tenha um novo formato que eles consigam ter. Que E não não deixe, deixe que não deixe de existir, né? Que não deixe, exatamente, porque o de lá vai ser agora, acho que a partir do dia 10 vai ter uma cobrança. continua, mas vai cobrar agora por serviço, né? Pela placa na porta é isso, né, que a gente apurou e a gente está aguardando a resposta da prefeitura. A prefeitura não gosta muito de responder a imprensa séria, né? Ela gosta de chamar os amigos lá para contar a história dela, a narrativa dela, mas a imprensa séria, aliás, eu tô bem. Não sei se eu consigo ficar decepcionado com a imprensa da cidade, né? Porque cada dia que passa o desserviço só aumenta, né? Não tô aqui para falar dos colegas, mas é terrível a desinformação que vem sendo passada pela cidade aí de forma bem conduzida pelo governo, né? Semana passada foi terrível, né? Os veículos não deram que houve aumento de imposto. O pessoal dava notícia das 12h30 da Câmara sem citar que foram votados aumentos de impostos. E nem Não as sei. notas das entidades, né? Muitas entidades também se manifestaram aí sobre o aumento de impostos, né? Ciesp, ACE, e as notas oficiais das entidades de classe da cidade não foram Não. sequer publicadas. Alguns publicaram assim, as entidades estão tão insatisfeitas aí com alguns projetos. Mas o que dizem os projetos? Os projetos aumentaram e agora é lei, que na sexta-feira foi publicado no Diário Oficial. Publicou na sexta.
E ISS aumentou em até 50%, e aumentou até 50%, passou de 2% para 3%. Quem não sabe fazer conta, de 2 para 3 são 50% de reajuste. E não adianta falar que não vai pegar ninguém, não, porque vai pegar quem paga, quem tem mais dinheiro, que isso. Nada, Não, não, pega vai todo pegar mundo. todo mundo, porque É porque o prestador de o serviço é prestador de geral, serviço né? vai repassar para a população. Pega até no discurso do Lucas, que quando começou na política lá, ele foi falar do Uber, uma época que o Gucci quis cadastrar para não ter problema de assalto, sabe? Para a gente ter essas coisas de cadastro. E o Lucas subiu numa bicicletinha, que era a ferramenta de trabalho Eu dele vi na esse época. vídeo, eu Aí lembro ele desse andou, vídeo. falava assim: prefeito Gucci, sai aí do ar-condicionado, vem falar aqui com o trabalhador. Queria saber como que ele vai falar para o trabalhador agora do Uber que ele está cobrando 3% deles, né? 3% do Uber. Então, porque ele falava que estava defendendo os caras. Agora, quando o discurso servia, mas de discurso ele já tá cheio, né? E os caras falam que não aumenta imposto, imagina, não tem aumento de imposto. Eu conversei com alguns aí que estão negando esse aumento de imposto, mas o comércio vai pagar 4% da conta de luz agora de COSIP, de CIP, né, de contribuição da iluminação pública, e a indústria 6%. Vai aumentar muito o custo para as empresas. E as empresas que lá atrás reclamavam das taxinhas lá do ambiental, né, que foi imposto pelo governo federal, que foi ter colocado, que o prefeito voltou atrás, agora é muito maior a incidência. É 6% numa conta. Imagina quanto que é 6% numa conta de energia de uma Uma indústria. indústria. Não, e eles estão com o discurso afiado, aí os vereadores, tipo, Não, dizendo assim, não, quando o munícipe coloca pressão em mim, eu digo, ó, mas o seu IPTU continua do mesmo jeito, quem vai sofrer um pouco mais é o empresário. É, Só que na época de eleição, onde eles passam com o Pires é nos e empresários. você tocou nessa questão de que os vereadores que votaram a favor desse aumento estão com o discurso afiado, e essa votação ela causou discórdia até entre o grupo de vereadores, né? lógico. Porque, segundo o que relatam aí, o Caiçara não gostou muito do posicionamento do Clebinho, né? Clebinho é um dos vereadores que votou contra o aumento, que foram poucos, né? Foram eh, Ô, Maurício, Maurício, Maurício Gucci, Kleber, Fernanda, delegado, Seminaldo, Seminaldo, Rômulo Rômulo, e Edmilson e Janete. 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 Isso. Então, assim, é terrível isso, porque qual que é a convicção pessoal de um vereador? É a conveniência pessoal, né? Vamos ser sinceros. Não, você primeiro brigar com algum outro vereador pelo voto dele já é Exato. esquisito. Porque ficou ruim, porque a pouca mídia que deu nome aos bois mostrou quem votou contra e quem votou a favor. Aí surge o Kleber como o cara que votou contra. Como que o Kleber do PL, partido do prefeito, votou contra? Na eleição, o Kleber vai E eu lá, que é sou de outro atestado. partido, votei junto com o prefeito. Sim, Mas aí vai da convicção de cada um. Você vota de acordo com... Eu entendo que sim. os vereadores bate que o Kleber é doido, que o Kleber é isso, mas até o momento é um dos poucos que se elegeu com discurso e segura o discurso até Exato. agora. Ele de direita, é contra isso, então os caras lá rotulam ele como brincam, né? Acho que fazem até para querer denegrir a imagem dele, chamando ele de chupetinha, mamadeira, mas ele vai lá, faz o que tem que fazer e tá com o discurso dele afiadinho. A conversa, o que vazou aí, né, um grupo de WhatsApp aí dos vereadores, eles muito insatisfeitos que foram forçados a votar um PL impopular, né? Eles sabiam que era imposto, mas estão negando que tinha imposto, né? Aí um Kleber vai lá e vota, tem o atestado de que foi contra. E eles estão carimbados que foram a favor. Ninguém tira Mas isso deles. causa estranheza que no grupo dos vereadores, o primeiro a reclamar disso é um que é apadrinhado por uma pessoa que vai disputar com o Kleber, provavelmente na urna em 26, que é um vereador ligado ao vice-prefeito. Então, assim, eu já acho que é medo da urna. É É. medo de na hora que encarar o cara com o discurso dele afiado lá, e vamos ver o que vai dar. E quando questionado, o Kleber até respondeu, né? Ele Kleber reafirmou o voto que ele dele. falou que é por ideologia, ele é contra o aumento de impostos e ele votou contra o aumento de impostos. Aí alguns falaram que na primeira votação ele votou a favor, mas houve uma confusão na primeira votação no projeto, em primeira votação, que acabou aprovado, mas por um número menor. Muita gente não estava, foi meio atabalhoada a Sim. votação e foi aprovado em primeira. Aí foi para a segunda e nem todo mundo votou. E acho que o Kleber não votou em primeira, na primeira discussão. Aí quando chegou a segunda foi uma surpresa quando apareceu o voto do Kleber contra. E ele tem o atestado, né? Eu fui contra. Enquanto isso, o Caiçara, que é do vice-prefeito, vai estar lá. Todos eles, né? Tirando esses 7 que a gente falou, vão estar lá, votaram a favor da criação de impostos, votaram por aumento de taxas, votaram. Então não tem isso, é história. Ah, mas também ouvi, até ano que vem o povo esquece, né?
Eles estão É. muito. Eles estão. Eles apostam muito no esquecimento da população, né? Mas a gente vai lembrar, porque isso vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2026. E só vai entrar em 1º de janeiro de 2026 porque a legislação federal não permite que entre imediatamente. Porque Que é senão sempre pro outro ano, né? é para o próximo exercício fiscal. Senão, já hoje a gente já estava pagando mais aí. É. Então é por isso que vem esse sentimento de esquecimento, né? Sim, eles acham que até lá o eleitor vai esquecer, né? Mas na hora que também bater dia 1º de janeiro, no ano de eleição, Vai estar cobrando vai estar lá, cobrando lá, né? vai pesar. Vai E tá aí é pesado. o nome desses vereadores que vai estar Mas, em disputa, né, na eleição. exato. Mas o governo está contando com algumas cartas na manga, né? Vai ter até lá provavelmente um contrato de publicidade milionário de mais de 20 milhões, 21 milhões que está na licitação da publicidade, que eles vão entregar para a grande mídia, para as pequenas mídias, vão alimentar com essas verbas. Esse contrato está em licitação, vai ganhar uma agência, né? Acho que é dia 21, né? Tá em processo. Dizem que tem cartas marcadas, não temos como provar isso, não podemos nem falar nada disso, mas não vamos ser levianos nesse ponto. Mas independente disso, vão começar a contratar publicidade e a gente sabe como funciona, né? Você vê o que a Rede Globo faz um jogo com o governo. Verba publicitária. Todo mundo faz isso, não estou dizendo que a Globo se vende, nada disso, mas a mídia, ela vive muito de publicidade oficial, né? Governo do Estado, governo Sim. federal. E Então, outros governos vai municipais. muito isso, né? E teve outro projeto também que causou grandes confusões aí, agora não dentro da Câmara, mas dentro da Prefeitura, né? Que foi a reestruturação dos cargos, né? Que É. criou 20 cargos novos de alto escalão a 14 mil reais cada um. Ninguém quis falar disso, né? Poucas pessoas falaram. Então tem mais 20 salários de 14 mil, mais seus benefícios para 20 caras aí. E pelo que a gente tem escutado, alguns secretários se ficaram incomodados com algumas mudanças nas estruturas. Ficaram chateados de tá sendo mexido dentro da secretaria deles sem a anuência, sem ter dialogado com eles, e a informação que a gente tem é que subiram lá em cima, lá bravo. Sorte que Imagino. o Santiago colocou panos Bastante quentes, hábil o Santiago, né? bastante Ele tá ali habilidoso. porque. Mas assim, e aí abre um novo espaço. Vamos ter a nomeação desses cargos. Esses cargos vão ser ocupados agora. Sim, Vai sair aquela estrutura antiga e vão ser criados esses novos cargos criados dentro da nova estrutura. Deve sair amanhã, não pode, porque já está vigorando a nova estruturação. sim. Só que até agora não tinha saído As as nomeações. né? nomeações. As nomeações. Mas tem secretário que não existe mais. O secretário de Serviços Públicos, por exemplo, ele É. não tem mais, nem ele. Ele estava assim adjunto, né? Adjunto não estava mais, né? Não, Tinha ele já saído. tinha sido exonerado. Tinha sido adjunto. exonerado o adjunto. E agora você não tem. Ele não tem. Para onde ele vai? Para qual Por secretaria? exemplo, o Pires, eu acho que ele era coordenador. E ele deixa. Agora eu Agora acho ele que- vai para dentro da estrutura eu não sei o de que o assistência Defesa social, né? Civil, Não sei se ele absurdamente deve a ser Defesa Civil diretor, deixa né? de ser coordenadoria. Ele vira Um Eu diretor acho que é um dentro diretor, alguma dentro coisa da assim. Assistência Social. E no caso dos serviços públicos, chama atenção também que tiram da estrutura dos serviços públicos o serviço de cemitérios, né? Cemitérios foi para o governo. E foi A pra Casa secre- Civil, Foi para a Secretaria não, da Casa Civil. não sei o que vão enterrar na Casa Civil lá. Nada a ver Casa Civil. Eu falei isso semana passada. Tem algo estranho. A gente vai acompanhar, porque para a Casa Civil absorver sepultamentos, velórios e cemitérios, tem algum interesse, porque não é da prática da Casa Civil Sim. fazer isso. Sim. E me chama a atenção também como fica a Secretaria de Serviços Públicos, porque já não tem mais o Mãos à Obra, Foi para infraestrutura, que é o novo nome de obras. não tem mais o lixo, não tem mais os serviços de cemitérios. Lixo foi para Meio verde ambiente. sustentabilidade. Não é mais meio ambiente, é verde sustentabilidade, causa até uns nomes bonitinhos aí. E como que fica o Lúcio nessa situação? Ele Vai ser absorvido por alguma dessas. Eu acho que ele vai. Perde status de não, é secretário. porque começa a eu me questionar se porque a iluminação pública que era deles também já tá na SAR. Já tá na SAR. Eu acho que ele vai virar diretor, algo assim, né? Porque secretário Então, não vai ser mais. Mas já não deveria vir nessa reestruturação o fim dos serviços públicos, então? Não, É. terminou o serviço público. Terminou o Não serviço tem mais serviço público. Por isso que eu falei, o Lúcio ficou sem então o Lúcio secretaria. ficou sem secretaria Ou mesmo. vão colocar ele numa nova aí que tem aí, mudaram ali, a ST7 foi dividido. Por exemplo, assuntos aeroportuários, por exemplo, foi para dentro de Casa Civil. As mudanças são meio, é um xadrez ali que não dá para entender muito. O trabalho a foi para confusão. ST7.
trabalho foi para ST7 com outra nomenclatura. Aquele trabalho que é uma coisa tão importante, perde o status de secretaria. O E turismo vai para a cultura, né? o turismo vai para a cultura, mas ao mesmo E tempo cria cria-se uma empresa uma municipal de empresa turismo municipal de com as mesmas turismo funções, atribuições da da diretoria. Então, diretoria. como fica? O Balcone perde a Ou ganha. posição de diretor ou ganha a posição no outro? É. E como ele com esse outro cargo vão trabalhar juntos? Se eles Exato. fazem as mesmas coisas. Tem que ver as atribuições de cada um, né? Porque não Exatamente. pode ter 2 fazendo a mesma coisa, né? Eu não sei se estão preocupados com isso. Não, Por acho exemplo, Ibrahim, que era o todo-poderoso da Fazenda. A Fazenda foi dividida em 2 partes. sim, Ele fica com finanças e tem uma outra secretaria de Receita que vai buscar arrecadação, né? Vai trabalhar para arrecadação. O sim. Ibrahim, ele deixa qual ele vai ficar? E se é que ele vai ficar? É. E se você pegar então essa leitura, dá a entender que o grupo dos surfistas sai prejudicado nessa reestruturação. Ele sai em desvantagem, sai enfraquecido, eu É acho. que fortaleceu muito o meio ambiente, né? Que é verde, sustentabilidade, blá, 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 que o lixo foi para lá, né? O lixo é o grande negócio Dos serviços dos públicos. serviços públicos, né? E só que os serviços públicos realmente tinha uma confusão ali, o que era serviços públicos, o que era era obra. obras, né? Confundia muito. Aí quando criou a SAR, então, tirou muita atribuição, ela foi perdendo a função. Por exemplo, eu não sei, serviços públicos, se eu não me engano, estava na administração, gestão, a frota da prefeitura, por exemplo, né? Era uma coisa de serviços públicos lá atrás, depois foi para gestão, já tinha perdido. Aí saiu iluminação pública. Ela foi se desmanchando, Ela foi perdendo foi perdendo. força, né? Mas eleitoralmente, mãos à obra é muito importante, né? O Mãos à Guti, obra. o Guti fez muito mãos à obra nessa Que cidade, agora não chama mais a mãos à obra. É mão na massa. mão na massa. É, mudança de nome, que nem o Catatreco. Catatreco virou Catatralha. Catatralha. Ah, legal. O povo conhece como Catatreco, mas tudo bem, vamos chamar de Catatreco. Até o final do ano passado, o povo colocava treco, Agora agora coloca põe tralha. tralha. Os PEVs, né? Os postos de entrega voluntária, né? Também, tudo era serviço público. serviço público. Agora foi para essa nova Secretaria de Infraestrutura que colhe essas coisas, ou vai para meio ambiente, isso eu não tenho certeza. Eu também não sei para onde foi. Mas o grande negócio dessa reestruturação toda foi a criação da Coordenadoria de Fundo social. Fundo Social, que não tem necessidade, porque já estava ali, que o trabalho de Fundo Social, a Secretaria Social também fazia, haviam certos conflitos, mas Sim, criaram uma estrutura própria do Fundo Social. sim. E a gente até cogitou semana passada se a primeira-dama ia assumir a coordenadoria, mas a gente já tem informação que ela não vai assumir esse cargo assalariado, né? Parece que não é ela, é uma moça que era de Itaquá que vai Então assumir. ela continua sendo presidente do fundo Ela e vai ter continua- um coordenador. Isso. Exatamente. Só que parece que para poder mexer no fundo, eles tinham que ter essa estrutura, né? Porque não É. poderiam estar mexendo no Eu fundo. até vi ela esse final de semana, né? Teve o PL Mulher, né? Ela deu entrevistas aí bem articulada, né? Eu não sabia, ela é advogada, né? Pelo menos ela falou que é É. advogada, né? Na entrevista, eu não sabia disso, desse. Eu também, para mim Eu- foi novidade, eu não sabia também não. Ela tem aparecido bem. Eu acho que eu nem não vejo muitas entrevistas de secretário. Eu vejo que ela tem também se posicionado muito bem, fala muito bem. Eu acho que nesse primeiro momento é um dos destaques do governo, É inclusive. verdade. Tá se destacando, ganhou uma coordenadoria para cuidar das coisas dela ali, né? Que é uma causa nobre. Fundo Social de Solidariedade tem que ser prezado ao máximo, né? Porque é ajudar a população. Mas tem a Secretaria de Assistência Social também, né? Talvez as atividades sejam Sim. distintas, paralelas, não sei. Tem uma confusãozinha aí. Não sei como é que eles vão se ajeitar nisso tudo, né? No governo anterior, a coordenadora do Fundo Social estava alocada numa secretaria, né, e era diretora e era presidente do fundo, mesmo porque o Guti não tinha a figura da primeira-dama. E ela cada dia mais está se destacando como primeira-dama. E quando eu falei do PL Mulher, foi um dos momentos altos lá da Michele Bolsonaro veio, né? O Bolsonaro fez uma aparição Live, rápida, né, por vídeo por lá, vídeo, mas a Michele rasgou elogios para Caroline É, Sanches. Diz que o Lucas é um menino de sorte de ter encontrado ela. Que ele orou muito para É. encontrar uma moça, uma mulher como ela, né? Então, fez elogios lá e saiu. O É. Lucas parecia meio desligado, né? Nos vídeos que apareceu, né? Algumas imagens que eu vi do Lucas, ele tava tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Pensando Mas no próximo vídeo? outro chegou a informação que teve um assassinato na cidade e ele falou, pô, que fora eu aqui, né? Mas enfim. É, Mas falando, né, de
mudanças de nomes só por mudar de nomes, mudança de cor só para mudar de cor, mudança de fachada para mudar de fachada. Teve a inauguração do CEMEG. Mudança de coisa por mudança de coisa. Porque era um CEMEG novo, É, era um CEMEG que estava. não tinha informações de ele estar tão destruído como pintaram, né? Mas mantiveram ele fechado durante 6 meses. E aí, a gente sabe que os médicos não foram contratados. Não tem É, notícia de contratação de médico. Pintaram, e aliás, tá bonito, né? Parece um parque de diversão, de tanta pintura que tem na parede, né? Uma coisa que não é bem com o ambiente hospitalar, né? o visual tá bonito. Mas é ambiente hospitalar aquilo ali? Todas as paredes pintadas com Sim, mensagens? sim, Não são mensagens é mensagem para levar a cidade, não é levar o paciente, né? sim. E todos os vereadores que discursaram lá, o próprio prefeito, secretários, falando que parecia um serviço Particular. particular, e isso e aquilo. Hoje eu dei uma passada lá, fiquei lá um período de uns 40 minutos lá na porta. O povo não está muito contente, não, porque assim, muita gente que já passava, já tinha um Encaminhamento. encaminhamento, já fazia tratamento com os especialistas, eles vão ter que voltar da estaca zero, vão ter que voltar para o posto de saúde, para o posto, encaminhar, e aí ver quando tem Mas médico. e o prontuário deles? Não tinha Não. prontuário, porque eles passaram 6 meses sem atendimento, né? Até uma senhora que tá com a perna muito machucada, ela mostrou fotos assim da perna dela, né? Ela falou: "Eu não sei nem o que eu tenho que fazer, mas e o meu prontuário que estava aí, foi jogado fora? Rasgaram? Porque eu passava aqui". Então, assim, a gente até entende que teve uma reforma para, segundo o prefeito, para melhorar, mas fazer a reforma e aí a gente que já passava a volta da estaca zero. E aí também ela comentou que parece que os médicos que estão trabalhando lá não foi nem contratado pelo CEMEG, ele veio, emprestado pelo Hospital Pimentas. Agora, assim, o Hospital Pimentas que vai administrar também a CEMEG? O Hospital Pimentas é administrado pela Santa Casa de São Bernardo, né? Que era uma OS bastante criticada pelos opositores ao governo anterior, criticavam bastante, inclusive o Lucas falava que era um absurdo, e eles renovaram o contrato com eles, né? En E renovaram o contrato então, pelo jeito, renovaram e vão dar um bônus para eles, porque o CEMEG, os não, médicos que não estão é. trabalhando lá é de lá. Então, mas aquele mutirão lá do sem fila, zero fila lá, que não foi pra frente, também eram médicos da São Bernardo que estavam colocando lá. Então, Então, esse fechamento de contas tem que ficar claro, né? Os vereadores aí que são. Mas os vereadores não votaram não, tudo a favor votaram a favor dos impostos, do aumento de impostos, que dizem que não é. con Tem que fiscalizar, exercer o papel de vereadores aí, né? pode ter certeza que é capaz de ter uma como que eles falam quando é os 25%? Um aditivo nesse contrato. Com certeza é capaz de aparecer um aditivo aí. A É, empresa que era ruim ainda vai ter um aditivo. É o que mais brincadeira. chama atenção é isso, É. né? É uma OS que, pela oposição ao governo Gucci, sempre foi muito criticada e que agora ela renova o contrato, né? Ah, renova E o Lucas era o principal vereador de oposição é, ao e, Sim, Gucci, né? falava, e, muitos vídeos falando que era uma porcaria o atendimento, tudo ruim, tudo ruim. e nesse E são os ponto, mesmos caras que estão e atendendo. nesse ponto o Lucas é um menino de sorte, porque ele tem a empresa dando médico de graça no CEMEG, porque não deve estar dando de graça, porque não tem contrato. Coloca para fazer o fila zero, a gente até agora não sabe de onde vai sair o dinheiro. Quando é o asfalto, ele arruma uma usina para doar o asfalto. É, Então ele é um menino de muita sorte. Ou, é. ou- ou daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, porque uma hora ele vai ter que pôr isso aí no papel. Não dá para ele ficar só É nos verdade. vídeos dele de internet Então, falando as parece coisas. que as empresas começam a prestar serviço antes de assinar É, contrato. isso aí. Isso é meio Todas as estranho. empresas com ele, ele é de sorte. Todas as empresas conseguem prestar o serviço antes de ter um documento. Agora, não sei se é porque as empresas já entendeu que ele precisa fazer vídeos, né? Então, às vezes a empresa fala, vamos dizer que a Aliás, gente. como ele fez vídeo na última semana, né? Não sei se foi efeito aumento de impostos, né? Que o Lucas aumentou o imposto. Eu não sei, ele fez vídeo até da tarde mais fria do ano, ele estava dentro d'água lá, fazendo vídeo dentro d'água, numa Pulando, piscina que foi construída no governo anterior também, que ele terminou. Ele tá tendo também, é um cara de sorte, Sim. porque tanta obra tava no finalzinho ali no Bate, né? No Bate, não sei porque eu lembro do Bate toda hora. Será que o Bate também vai ter espaço nesse governo? Tava no Bate de bater, né? Então entregou. Aí ele fez vídeo lá naquela confluência da Otávio Da Braga, que vai Otávio ligar, Braga. que também tá quase pronto.
E agora é só. Não, na verdade, é da Tancredo com a Monteiro, né? No final do Otávio Braga que vai ligar ali. É. E ele teve a pachorra de dizer que foi uma grande ideia dele. Não. Isso aí era um projeto do Não, Paulo Juliano Carvalho. Locanto. Não, anterior era ao o Paulo Carvalho. Não, foi o Paulo Carvalho, eu acho que o Paulo Não, Carvalho o me mostrou Juliano- uma época. O Juliano já Se for o que eu tô pensando que é o que vem na Dutra e ele sai ali onde era aquelas palmeiras ali antes da. Não. Não, A gente tá falando ali na Tancredo com onde a. era a Pfizer, ali Onde pela era- Sim. Pfizer. Mas ali era um projeto do Juliano Locanto, lá do no Juliano começo, Locanto. Ah, então que, pode ser. porque teve problemas de desapropriação. Aí, quando estava tudo certo, descobriram que a Pfizer, a antiga Pfizer, construiu um lago no trajeto, né? Construiu um lago no trajeto. Aí, puxa, você imagina que é tirar um lago do coisa. Tiveram que recuar, dependeu isso foi atrás de uns 2 anos a obra. Aí, infelizmente, no governo passado não entregou. Aí aparece o Lucas dizendo que agora está resolvendo os problemas viários E da que cidade. era uma boa ideia, né? É. Uma boa ideia. Sabe o que me chama a atenção também? É o projeto de lei do IPTU congelado. E a justificativa do projeto é falando que é um projeto De sucesso. de sucesso. Olha só, É. então tá reconhecendo alguns Não, trabalhos. reconhece. Não, e incrível, né? Quem defendeu o IPTU congelado dessa vez? Laércio. Quer que fala dele, pô? Muda o discurso totalmente. Ele foi defender o IPTU congelado que ele tanto criticou. Ele falava que o Guti acabou com a cidade mantendo o IPTU congelado. E ele, não, mas sabe o que é? Se vai aumentar 57%, nós não podemos deixar, então manter o IPTU congelado. E no final, a manutenção do IPTU congelado, que eu considero bastante justa, é a salvação do Lucas nesse momento, né? Eles estão usando isso, não, mas o IPTU está congelado. É a ideia dos 8 anos do Guti, agora foram para o 9º ano. Então, sempre as ideias do governo anterior que estão. Então, em alguns pontos, a gente pode dizer até que parece um governo de continuidade, né? Continuou com os campos, Os campos entregou os campos, entregou entregando. Isso é importante, entregar obras que estavam paradas, que estavam no que final, estava no né? final, óbvio. Agora, ali tem um monte de placa por aí, obra paralisada para reestruturação, obra paralisada para revisão do projeto, né? É balela, né? Porque parou para não deixar para dar um tempinho para começar a entregar no ano eleitoral Sim. também. Mas é importante que ele entregue mesmo, isso tudo é importante. E pintando tudo de amarelo, né? Cidade amarela, cada Tinta dia tem à mais. vontade. Tinta tem bastante, né? O passo inteiro, né? Tá tudo cercado de amarelo agora. Tinta tem bastante. Tudo amarelo. A cidade, você entra na cidade, você vira um viaduto, aquele murão amarelo, tudo amarelo. Acho que os alunos gostam de amarelo. Não. Cara, eu não gosto de vermelho, mas amarelo vai ver. Não, vermelho ninguém gosta. Não vai Vermelho- comprar a camisa da seleção vermelha. Não, vermelho não. Não. Vermelho não. Qual que é a camisa do Chelsea? Azul, né? Olha lá. Ele Voltou. precisa. Já que ele vai entrar nesse assunto, eu queria, na verdade, agradecer a presença do Zanon na noite de hoje. Bem feliz até, né? Porque agora o Brasil é Fluminense na Copa do Mundo até quando? Eu não sou fluminense, não. É, Eu nem. Aquele clima no Vocês estão começo. mordidos, vocês Não, estão naquele mordidos. clima do começo ali que todo mundo falava. Tá todo mundo torcendo pra todos os times do Brasil. Eu não tava torcendo, não. Também não, porque meu time já é bicampeão mundial, né? A gente já sabe o que é isso, então tá bom. Caramba, mano, mas o Zanon tá tava, magoado, é. tá magoado. Não, mas o Tô feliz. Então vamos caminhar, né, pro. meu celular tava cheio de ligação de cara assim, rapaz, os caras pegaram eu pra Cristo que eu tive que pôr no modo avião. O senão não Palmeiras tá incomodando, então. Não, sempre, né? Falei, não, mas tá ruim mesmo pra nós. Nos últimos 5 anos, a gente jogou esses 2 Intercontinental e tava no Mundial. Só que, infelizmente, tem essa piada de que a gente não tem um Mundial e vai ficar até a hora que ganhar esse Mundial que começou agora. Nunca serão. Então aproveita, ô, Diego, se despede carinhosamente do Zanon, do pessoal que tá assistindo. Obrigado mais uma vez por participar aí. Obrigado, Bufo, o Zanon, a toda a equipe aí. Tô à disposição quando precisar. Boa noite. E eu agradeço a vocês que chegaram até aqui com a gente. Peço também que vocês nos acompanhem nas redes sociais e também acesse o site do guarulhosweb.com.br para ficar cada vez mais informado. Obrigado e até semana que vem.